Olá, tudo bem? Estamos aqui em português através da Bíblia. Hoje vamos ter uma aula diferente. Vou trazer para vocês uma narrativa em terceira pessoa. A história de Esther. Esther viveu no Império Persa, quando Assuero governou a Pérsia. Ela se tornou rainha por propósitos divinos para livrar o povo judeu do extermínio. A história de Esther é de grande importância histórica. Se ela não tivesse existido, talvez o povo hebreu tivesse sido completamente aniquilado, antes mesmo da chegada do Messias. Isso é o que dizem os estudiosos. Mardoqueu mandou avisar a Esther do plano terrível de Amã para destruir o seu povo. Mas Esther mandou-lhe dizer que não podia fazer isso, pois não teria acesso ao rei pelos próximos 30 dias. Mardoqueu ficou aborrecido com esta resposta e mandou-lhe dizer que ela não imaginasse que poderia escapar pelo fato de estar na casa do rei, pois certamente pereceria, mas que para os judeus, poderia vir ajuda de outra parte, se ela se negasse a isto. E deixou-lhe esta reflexão: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então ela mudou de atitude. Certamente se lembrou da forma incrível como foi escolhida para a rainha. Sim, ela disse sim. E disse mais: perecendo, pereço. Em hebraico, avaditi, avaditi. Avaditi, avaditi. Pediu a Mardoqueu que ajuntasse todos os judeus para que jejuassem por ela durante 3 dias, e que ela e suas moças também jejuariam por esta causa. Então, depois do período de jejum, iria falar com o rei. Isso foi o que aconteceu no capítulo 4. E assim foi. Depois dos 3 dias de jejum e oração, o que ela fez? Vestiu seus vestidos reais, ficou toda linda e se pôs em frente aos aposentos do rei. Isso já está em Esther 5:1. Quando ele a viu, apontou o seu cetro para Esther. Ela então se aproximou, pois aquele era o sinal de que ele a receberia. Ele lhe perguntou: o que tens, rainha Esther? Ou qual é o teu pedido? Até metade do reino te será concedido. Mas ela não lhe fez pedido, apenas o convidou para um banquete, em que Amã participaria. Então o rei mandou chamá-lo imediatamente, e assim aconteceram 2 banquetes. No primeiro banquete, ela não fez o pedido, convidando-o para outro banquete, na manhã seguinte, com Amã novamente. Amã ficou todo satisfeito, feliz da vida, até que se deparou com Mardoqueu, que estava à porta do palácio, como ele sempre ficava. Então, o que aconteceu? Amã se encheu de fúria contra Mardoqueu, mas se conteve. Estava tão feliz que ele disse: deixa ele para lá. Em casa, ele chegou à casa, reuniu seus amigos e esposa, contando a eles o que estava acontecendo, como ele estava sendo honrado pela rainha, dizendo que ela fazia questão que ele estivesse no banquete
na manhã seguinte. Ela estava preparando um novo banquete. No entanto, Amã sabia que o nome dele está relacionado a rugir, urrar, bramir? O nome Amã, um nome terrível. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Assim era Amã em relação a Mardoqueu. Isso quem disse foi Pedro, né? Esse versículo que eu li, sede sóbrios, vigiai, está em 1 Pedro 5, versículo 8. Isso se encaixa muito bem a história aí entre Amã e Mardoqueu. Então Amã, ele não estava satisfeito. O fato de encontrar Mardoqueu sempre ali à porta do rei o incomodava. Então a mulher dele, Zeres, e os amigos lhe deram um conselho terrível, dizendo a ele que ele deveria preparar uma forca para enforcar Mardoqueu. Ele faria isso e na manhã seguinte ele iria para o banquete com o rei. O que eles não sabiam era que os planos deles seriam frustrados. Por quê? Os intentos malignos deles não prevaleceriam, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso está em Mateus 16, versículo 21. Naquela mesma, voltando aqui a história de Amã aí, né? A história de Esté, agora estamos falando do Amã. Naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. Agora já entrou o rei aqui. O rei perdeu o sono e pediu para que lessem as crônicas para ele. E ali estava escrito como Mardoqueu desvendou uma trama maligna para matar o rei. O rei quis saber de Mardoqueu, aliás, ele quis saber se Mardoqueu tinha sido honrado. Assuero ficou surpreso, pois lhe disseram que ele não recebeu honra alguma. Então ele resolveu reparar este mal. E de repente, quem é que estava ali querendo falar com o rei? O mau Amã. Amã estava por ali no pátio. Viera pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. Olha só, ele veio pedir para enforcar Mardoqueu e o rei estava justamente pensando outra coisa, pensando em honrar Mardoqueu. Vejam só, que coisa, hein? O rei aproveitou a presença de Amã para lhe pedir um conselho. Ele perguntou: Amã, o que se deve fazer a um homem de quem o rei se agrada? Amã logo pensou que era ele. Encheu-se de orgulho, ocupou aquele lugar de honra que não lhe pertencia e ele disse o seguinte, que o homem deveria vestir-se de vestes reais, montar no cavalo do rei, deveria ser conduzido por um dos príncipes do rei, que deveria sair anunciando: assim se fará a um homem de quem o rei se agrada. Isso, muito bom, Amã. O rei lhe disse: faça depressa tudo o que tu sugeriste. Ajude Mardoqueu a se vestir. Tome a roupa, ajude-me a tirar minha coroa, coloque-a sobre a cabeça dele, vá buscar meu cavalo depressa. Pronto, agora vá, grite, como é mesmo a frase, Amã? Muito bem, gostei. Assim se fará a um homem de quem o rei se agrada. Vá logo, apressa-te, Amã. E assim foi feito. Ufa,
Amã ficou cansado e destruído por dentro. Saiu correndo para sua casa depois da caminhada em que ele mesmo é que conduzia Mardoqueu para ser reverenciado com a honra do rei. Que lindo! Enquanto Amã contava o que tinha acontecido a seus amigos e a sua esposa, os eunucos do rei vieram buscá-lo para o banquete que Esté tinha preparado. Esté tinha preparado tudo. Já no banquete, no segundo banquete, o rei perguntou novamente a Esté o que ela queria e qual era o seu requerimento, porque ele lhe daria tudo o que ela quisesse. Até a metade do reino ele ofereceu. Agora sim, ela fez o pedido. O que ela queria mesmo? Então ela lhe disse que queria sua própria vida como seu pedido e a vida de seu povo como requerimento, e expôs ao rei tudo o que estava acontecendo, tudinho, e apontou para Amã, o idealizador deste plano perverso contra o seu povo, contra ela e o seu povo. Harbona, um dos eunucos do rei, contou-lhe sobre a forca que Amã estava preparando para Mardoqueu. Então, sabe o que aconteceu? O rei mandou enforcar Amã na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. Ele é que foi enforcado. Mardoqueu foi chamado à presença do rei e recebeu de sua própria mão o anel que tinha sido de Amã e que o rei lhe tomara antes de enforcá-lo. Esté agora mais aliviada, porém angustiada ainda pelas ameaças que se espalhavam pela carta de Amã. Amã tinha espalhado cartas, enviado cartas a vários lugares para que o povo de Esté fosse destruído, o povo hebreu fosse destruído. Ela então, preocupada com essas ameaças, se lançou aos pés do rei e chorou, suplicando que ele revogasse a maldade de Amã contra o seu povo. Então foram escritas cartas que concediam aos judeus que se reunissem para defender a sua vida. Mardoqueu se vestiu de uma veste real, azul celeste e branco, e sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e honra. Eles puderam se defender e venceram. O judeu Mardoqueu foi o segundo mais importante depois do rei Assuero. Procurava sempre o bem do seu povo, trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Que coisa, que história linda! O nome de Deus não é mencionado, mas nós vemos o agir de Deus em todas as linhas, em todas as páginas desta história. Esté ficou firme. Ela não se mostrou abatida em nenhum momento. Ela só se lançou aos pés do rei depois que viu que o inimigo estava destruído. Aleluia! Que história linda! A história de Esté está no Antigo Testamento. Você pode procurar e ler diretamente na Bíblia. Tchau! Compartilha. Olha, não esquece, compartilha. Se inscreve no canal. Beijo, tchau!